Quem é este povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Aleluia, Santo Espírito, enche a minha vida, pois amei as almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Eu caminhando, Aleluia. Trabalhei um pouquinho aqui, né, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 24. E versículo 3. Após a leitura, as crianças são liberadas para ir para a salinha, né? Amém? Estou ouvindo com as cores. Amém? Amém. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram, dizendo-nos, e dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós estarmos na tua presença. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, pela tua presença. Meu Deus, nessa noite, nós viemos para adorar o teu santo nome. Recebe, Jesus, a nossa adoração. Também viemos para ouvir a tua palavra. Meu Deus, fala conosco nessa noite.
É o meu pedido nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. As crianças estão liberadas para ir para a salinha. A minha esposa vai estar louvando a Deus com 2 hinos. No segundo hino, né? Mão dele, no segundo hino, vai estar recolhendo as ofertas. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Hino da harpa 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. E fecho a boca do leão, eu sou o Daniel. Sou
Se o inimigo teme combater, se estás em trevas e não tens poder, a formosa luz de Deus sobre ti descerá semelhante assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus sobre ti descerá feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras tudo com nenhum fervor, que a formosa luz de Deus sobre ti descerá feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, a formosa luz de Deus sobre ti descerá feliz assim. Sem a luz estamos eliminados, Senhor, limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração, defendemos nossa luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus sobre ti descerá feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz do céu divino Senhor, penetrando no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus sobre ti descerá feliz assim. Se alegre sorris a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão te afastar, que a formosa luz de Deus sobre ti descerá feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus sobre ti descerá feliz assim. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o discipulado, acho que ele também pode ir lá tomar o seu lugar, né? Quero convidar os irmãos para nós ficarmos de pé, fazermos a leitura da palavra de Deus, mas antes eu gostaria de apresentar aqui o presbítero irmão Éder Wolf, né? É Wolf, lá de Pato Branco. Está nos dando alegria. É uma alegria para nós ter você aqui, irmão. Fique à vontade, Deus te abençoe.
E sempre que estiver por aí, as portas estão abertas. Tá bom? Vamos dar uma saudação de bem-vindo para ele? Já vamos orar já para nós consagrarmos a oferta, né? Mas levante a sua mão e diga assim um bem-vindo para ele. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem-vindo, viu? Olhe comigo para nós consagrarmos as nossas ofertas, né? Os irmãos colocaram na salva ali, para ser usado na obra do Senhor. Querido Deus, nós te louvamos. Te adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade. Estamos diante de ti para te apresentar, Senhor, cada centavo que o Senhor, aleluia, concebeu os teus servos para que trouxesse e afetasse a tua casa. Continua com a sua mão estendida, abençoando poderosamente ele, Senhor. E que cada, Senhor, oferta dessa, consagrada a ti, possa ser usada com sabedoria na sua obra. A nossa oração e oramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Quantos vieram para nesta noite meditar com a ajuda do Espírito Santo na palavra de Deus? Amém. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Hoje eu quero dar uma voltinha com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 6. Glória ao bom Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. 6:48. Meus irmãos, eu peço que os irmãos me ajudem em oração, cada vez mais sem voz. Esse final de semana eu tenho uma outra maratona aí. Mas Deus vai nos dar graça. Vamos estar sexta-feira lá no Guarani. Sexta-feira começa o congresso lá no Guarani, irmãos. Convidar os irmãos aí, os irmãos apoiar nossa caravana, que será na sexta-feira e no domingo de manhã lá. E também pedir às irmãs, né, que estão se organizando aí, para nós vamos estar contribuindo nesses 2 dias com o nosso coral lá, nosso coral das irmãs. E pedir para os irmãos, né, acompanharem as suas esposas, levar a família, e juntos nós darmos uma força, um apoio lá na congregação do Guarani. Já quero agradecer o Edson, a sua esposa, né? O Edson dirigiu o culto. E peço aos irmãos que orem pelo trabalho que vai começar sexta-feira, sábado, domingo de manhã, né? E no domingo à noite o Edson vai estar aqui pregando a palavra de Deus. E no sábado, para os irmãos que estavam aqui, nós avisamos, domingo, sábado não teremos culto aqui na congregação, né? Nós avisamos, porque nós temos uma caravana para Laranjeiras do Sul. Vamos congregar ali, vamos ajudar os irmãos da congregação de São Miguel, né? São Miguel, né? O irmão Ademir, pastor Ademir. Então, um outro convite, um outro reforço que eu faço aos irmãos, para lembrar também desse nosso compromisso ali com o pastor Ademir, a igreja de São Miguel, que aliás vieram, né, nos ajudar aqui. Então, peço para os irmãos nos ajudem nesse pagamento desse compromisso lá, né? Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 48 e 51. E sábado eu vou pregar lá no São Miguel e domingo à noite. Mas tenho certeza que vai ser uma bênção os trabalhos. Graças a Deus, Deus está abençoando o nosso campo. João capítulo 6, versículo 48. Amém? Amém, Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus, visto que vamos ler 4 versículos só, né? 48, está assim escrito: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne.
Aí os irmãos têm a tradução ali, a Ferreira corrigida ali, Almeida corrigida e fiel, ela diz que o pão que eu der a minha carne é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Inverte as palavras, mas não tira nenhum sentido da mensagem, né? Tome o seu lugar, irmãos. Hoje eu gostaria de meditar um pouco, partindo desse versículo com os irmãos, desta impressionante forma, que eu acho interessante, como Deus sempre nos surpreende, pela maneira que Ele mostra as suas revelações, Ele nos faz entender, Ele faz a gente caminhar para entender a sua revelação. Usando aqui a figura do pão, como os irmãos viram aqui, Deus, Ele apresenta Jesus como o pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. Então Deus, eu acho interessante que Ele tem aí a figura do pão como uma figura tipológica, simbólica, né? Que representa Jesus. Eu estava meditando nisso aqui, agora de tarde, um pouco, e estava imaginando como que Deus ele é fantástico. Né? Ele dá o trigo, né? E do trigo, então, sai o alimento mais popular que nós já conhecemos, que é o pão. O pão é considerado um alimento base da nossa alimentação. Eu acho que aqui, eu não sei quem que nunca comeu pão aqui, irmãos. Só quem tem um problema muito sério, na verdade. Aliás, uma vez, se comia pão de todo jeito. Hoje, você tem pão sem isso, sem glúten, você tem pão, como é que fala? Pão integral. Tem pão de toda maneira, né? Mais uma vez era o pão. E a gente sentava na mesa, né? Eu lembro que quando a minha mãe fazia uma negraiadinha, minha mãe fazia pão lá e a gente cortava com as fatias desse tamanho assim. E ainda passava banho de porco, dava uma esquentadinha, ó. E não fazia mal. Quando ponhava açúcar com margarina, não sei quem já comeu pão com açúcar e margarina. Não tinha os doces que tem hoje, né, irmãos? E era uma coisa assim, né? Que a gente tinha que se virar. Quando tinha um docinho lá, a mãe passava, que só encostava no pão, se ficava só aquela nebulosa. Mas todo mundo comia pão. Eu acho interessante que é um alimento que está ao alcance de todo mundo. Eu não sei quanto custa hoje um pãozinho, mas hoje estão vendendo um pãozinho por quilo, né? Já fizeram isso para melhorar o preço do pão, porque uma vez você comprava um pãozinho por centavos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o pão, ele é um alimento básico. A gente, rico, pobre, tendo ou não tendo, a gente, né, chega na porta de alguém, bate e eu tenho um pedaço de pão para me dar. Eu acho interessante que, usando essa figura de pão para representar Jesus, é literalmente isso que Deus também está dizendo, né? Jesus está ao alcance de todo mundo, né? Quem quiser Cristo. Eu estava pregar ali no Peri, nós falamos ali sobre o alcance, na verdade, da salvação a todo aquele que nele crê. A maior porta aberta. Então, veja que Jesus Cristo, Ele é para estar na casa, é para estar na vida de todo mundo. Sem exceção, Jesus veio para saciar a sede de todo mundo, a fome, perdão, de todo mundo. E o pão, irmãos, é um alimento tão básico, tão comum mesmo, que a gente vê ele em toda a Bíblia, aliás. A gente acompanha, né, na verdade, esse alimento sendo citado quase em toda a Bíblia, se não em todos os livros da Bíblia até, né? Eu até marquei aqui que a gente, só não achei a palavra pão literalmente focando a palavra pão no sentido alimentar aqui, somente aqui em Abacuque. Mas ainda lá diz, né, que não produz as oliveiras, né, fruto da minta, né, não haja mais gado nos currais, né, todavia eu me alegrarei, né, no Senhor. Então, pão é um alimento básico. Pão é um alimento que tem que estar na mesa de todo mundo. Aliás, se nós formos olhar para a nossa própria Constituição, né, diz que na mesa de todo cidadão brasileiro tem que ter um alimento
básico. Por isso é que surgiu essas cestas, esses negócios, etc. Então, pão é um alimento básico e está na nossa lista, né? Nós sempre, quem é que nunca saiu de casa aqui, né? Para ir ali na panificadora, no mercado, comprar um pão, chegar em casa, sentar na mesa, tomar um café com pão, né? Junto com a família, etc. O pão também fala de comunhão, mas não quero entrar nesse sentido desse ligamento, viu? Esse ligamento que existe entre essa palavra com Cristo e as famílias, mas é básico. É tão básico que é capaz de ser achado na mão de um menino. Está aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo de número 6, no versículo 9, né, na multiplicação dos pães. Então veja que é um alimento, na época, na própria época de Cristo, era comum. Pão na mesa, e aqui foi achado na mão desse menino que apareceu ali naquela multiplicação dos pães, não sabe, quando a multidão sentou na relva, né? E de repente Jesus falou assim: dá de comer. Aí juntaram ali uns denários, ali, uns dinheiros, chegaram para Jesus 200. E alguém disse: mas tem isso aqui, mas não é suficiente para comprar pão para toda essa gente. Aí Jesus fala: manda eles sentar e se acomodar. Aí um dos discípulos chegou: achamos aqui, eu tenho aqui, né? Felipe, né? Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. E ali Jesus pega e multiplica o pão e o peixe. Todo mundo come. Quando todo mundo come, sobra quantos cestos? 12 cestos. 1 cesto para cada discípulo. Imagina só isso. E falando da suficiência, não é verdade? Da provisão de Deus, que nunca, se Jesus estiver na nossa casa, na nossa vida, nunca vai faltar. Porque Ele é provedor, irmãos. Ele é o que cuida de nós. E então esse alimento, veja que quando eu falo dele ser baixo, ser comum, está em todo lugar, isso em outras passagens também a gente poderia encontrar aqui falando sobre isso, né? Então o pão é tão fundamental, irmãos, para nós. Veja que se você for olhar lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, você vai ver que ele é tão importante, tão fundamental, que Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele faz a oração do Pai Nosso, né, lembra? Lá no versículo 11, ele fala o quê? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, lá no versículo 11. Então veja que o próprio Senhor Jesus, ele coloca na oração do Pai Nosso a importância. Então quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é claro que Jesus está usando o pão aqui. Vocês sabem que a oração do Pai Nosso é uma bula para a gente não fazer aquilo ali como uma reza. Você pode pegar a oração do Pai Nosso e desenvolver, não é verdade? Desenvolver várias maneiras de falar com Deus, colocando em ordem aquilo que Jesus colocou ali. Tem gente que transforma numa reza, não é verdade? Tem gente que transforma num amuleto. Mas veja que quando Jesus começa a ensinar o Pai Nosso, aliás, isso deveria, nós um dia, quem sabe, nós teremos a oportunidade de estudar sobre ele. Veja que Jesus coloca em escala como que a gente tem que orar, né? Pai Nosso que estás no céu, reconhecer, santificado seja o seu nome, santidade de Deus, né? Venha a nós o nosso reino. E aí Jesus vai colocando, né? Dando direção das prioridades que nós devemos colocar na nossa oração. E sendo isso um modelo de oração, o que ele faz? Ele acrescenta também o pão nosso de cada dia, irmãos. O pão nosso de cada dia. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que se Pai nosso estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Jesus está dizendo, irmãos, que o pão de hoje vai ser o de hoje. De amanhã, Deus também tem para dar. Lembra do maná no deserto? O que é que o povo tinha que fazer com o maná no deserto? Tinha que colher de manhã, né? E não colher mais, só no outro dia cedo. Quem guardasse o maná estragava lá na prateleira, fedia. Os historiadores dizem que dava um cheiro de carniça terrível. Ele fedia mesmo. Então não era para guardar. Por quê? Porque o Deus que dá pão hoje tem poder para dar pão amanhã. Você não acredita nisso? O Deus que tem poder para abastecer a nossa dispensa hoje, né? É isso que Jesus está falando. Meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, tem poder para dar hoje, amanhã, depois de amanhã. Ele tem poder
aleluia, para nos sustentar na sua presença. Então aqui, irmãos, é uma referência ao Pai Nosso, mas Jesus não deixou de apresentar o pão nosso de cada dia. É básico, mas olha como teve importância para Jesus. Olha como que Jesus deu importância ao pão nosso de cada dia. Como eu disse, claro, né? Representando as várias necessidades de alimento que nós temos. Então, seja, a palavra pão nosso que eu estou falando, o de comer, né? Arroz, por exemplo. Quem é que nunca teve que botar o joelho no chão e falou: Jesus, acabou o arroz de casa, manda para mim, me ajuda. De onde que vem? Irmãos, eu poderia contar uma experiência com os irmãos. Um dia minha mãe, aqui vou contar rapidão, mas para nós voltar para cá. Mas um dia minha mãe, ela cozinhou a última medida de fubá que nós tínhamos. Era eu, Altair, Altamira, Delina. Delina não existia, perdão. Delina não existia, minha irmã mais nova. E aliás, ela está aqui sexta-feira, né? Ela cozinhou a última medida de fubá e sentou na escada que nós morávamos numa casa que era em degrau assim, tinha uma escada de madeira, e subia numa casa assim, daquelas toco assim, sabe? E a minha mãe sentou naquela escada ali e ficou cuidando de nós comer, e nós comendo. Mas era a última medida de fubá. Deus pegou, e eu sei que minha mãe estava sentada na escada, mas ela estava pedindo alimento para Deus, porque não ia ter, irmãos, era a última medida de fubá, ela cozinhou, e nós estávamos comendo aquela polenta, meia mole, para aumentar um pouco, ela deixou meia mole, e o meu irmão que gostava, ele colheu aquelas folhinhas de radite no pasto. Pensa com o meu radite de pasto aqui, dá lá no pasto mesmo. E é gostoso, né? É bom. Eu aprendi que é gostoso depois que fiquei velho. E quando era novo eu não comia. Mas é gostoso com a polenta, então. E Deus pegou, irmão, e foi lá na casa da irmã Maria Gonçalves. A irmã Maria Gonçalves já faleceu, tanto ela como o irmão Jair Gonçalves de Cascavel, presbítero pioneiro em Cascavel, ali no Alto Alegre, cuidou da gente quando a gente chegou em Cascavel. E Deus tocou na irmã Maria lá na casa dela. Ela saiu da casa dela, deixou a roupa lá na bacia, não pendurou a roupa, porque ela disse que não deu, nem pendurou a roupa, e saiu e veio. E chegou e pegou minha mãe com a cabecinha baixa, sentada na escada. E ela chegou na minha mãe e falou assim: irmão, está tudo bem? A minha mãe olhou para ela, assustada, e falou: está tudo bem, irmã Maria. Ela passou por cima da minha mãe, empurrando a minha mãe pela escada, abriu aqueles armários antigos que tinha, abriu aquele armário e disse assim: está nada, Ondina. Tá nada, Ondina, essa minha mãe de Ondina, tá nada. Não tá nada bem, os meninos têm que comer, você tá aqui preocupado, menino. Vamos aqui, vem comigo. E pegou minha mãe e disse: arrasta minha mãe. Foi na mercearia Rodrigues, onde a gente comprava fiado. Meu pai comprava fiado. O caderninho já estava cheio, o limite já tinha passado. Comprar o quê? E não vendiam, né? Cada um tinha que se virar. E aí, ela chegou lá na mercearia da minha mãe, e entrava dentro da mercearia, e ela foi jogando. Aquele tempo não tinha carrinho, mas daí tinha cestinha, e foi jogando, e foi levando. Irmãos, ela comprou o velho, ela chamava o velho dela, o velho Mário, o irmão Mário foi lá, Jaime Gonçalves foi lá, o irmão Jaime foi lá, Mário era o filho mais velho, foi lá e pagou a conta. Quando chegou em casa, irmãos, eu tive o prazer de comer bolacha recheada, tinha margarina daí, tinha coisa pra gente comer, arroz, feijão, macarrão. Sabe por quê? Porque minha mãe estava ali sentada orando a Deus, e Deus tocou na irmã Maria lá no varal para vir suprir a necessidade dela. Então, o pão de cada dia, irmãos, e quem está na presença de Deus não falta. Não falta. Deus faz vir da onde for, da onde a gente menos imagina. Deus traz a provisão na porta da gente. Não é verdade? Você não acredita nisso? Isso é um fato, né, irmãos? Por isso que Jesus aqui, o pão nosso de cada dia. Poderia não ter sido o pão nosso do ano de 2025, o pão nosso de todo ano, o pão nosso do mês de abril, de março. Não, é o pão nosso de cada dia, porque Deus é poderoso para prover hoje, prover amanhã, prover depois da manhã, e provendo na vida do crente fiel, aleluia. Ele é poderoso. O pão também representa, eu vou caminhar aqui para mim ganhar tempo, representa a palavra de Deus. O pão representa a palavra de Deus, que é o alimento que nos sustenta a alma, o coração.
Sem a palavra de Deus é impossível uma vida de comunhão com Deus. Por isso que o crente tem que ler a Bíblia. Por isso que o crente tem que se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser como alimento diário. Do mesmo jeito que você tem sede de tomar água, tem fome de você comer alguma coisa, você tem que ter sede e fome pela palavra de Deus. Amós 8:11 diz que vai chegar dias na terra em que haverá fome e sede. Não fome de pão, põe lá para ver se é isso aí mesmo. E nem sede, não fome de pão e nem sede de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. Agora, os irmãos, imaginam só, hoje, irmãos, hoje nós temos esse aqui, ó. Nós temos esse, vamos usar a palavra pão. Nós temos esse pão aqui para nos alimentarmos a hora que quisermos, não é verdade? O banquete está servido, o banquete está colocado, e às vezes a gente fica fazendo corpo mole, não é verdade? Sabe aquelas crianças que têm de tudo para comer, escolhe o que vai comer? Parece ou não parece que a gente está assim? Parece ou não parece? A gente está daquele jeito assim, parece que está empanturrado, só come o que quer. E a Bíblia não é para isso. A Bíblia não é para isso. A Bíblia, ela foi colocada, aleluia. A palavra de Deus, ela é alimento para a alma. Glória a Deus. Por isso, do mesmo jeito que você tem aquela necessidade assim, sabe, de comer, se alimentar para ficar forte, espiritualmente também, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Ela é alimento para o nosso alma, coração, para o nosso físico. O nosso físico. Por que, pastor, do físico? Irmãos, quando o crente está lendo a palavra de Deus, quando o crente está influenciado pela palavra de Deus, pela ação da palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. O crente, irmãos, mesmo em dificuldade, está andando com a cabeça erguida e empoderado pelo poder da palavra de Deus. Não é qualquer coisa que põe o cristão de cabeça para baixo e fazer desanimar. Não, o crente fortalecido, o crente revigorado pelo poder da palavra de Deus, ele enfrenta as dificuldades com a cabeça erguida. Por quê? Porque ele acredita no Deus que fala com ele. Ele crê no Deus que fala com ele. A gente, irmãos, diz que gosta de ouvir Deus falar, que gosta de falar com Deus. A gente diz e alimenta o pensamento de que nós falamos com Deus. Mas a gente tem que ter também o compromisso de deixar Deus falar com a gente, não é verdade? Deixar Deus falar com a gente. Senão a gente dobra o joelho e vira um monólogo. A gente fala e perde a sensibilidade por estar desnutrido espiritualmente, viu? Não lê Bíblia, não medita na palavra de Deus. Aliás, eu gosto de quem diz que a Bíblia, ela não foi feita, né, para a gente ler ela. A gente lê o jornal, a gente lê qualquer coisa. A Bíblia, você medita nela. E conforme você vai meditando nela, ela vai enchendo o teu ser, vai nutrindo o teu interior, aleluia, que é o que precisa ser nutrido, né? Nós temos que nos alimentar com leitura, com meditação da palavra de Deus, porque fazendo isso, nós nos inclinamos para entender a vontade direta de Deus sobre a vida de cada um de nós. E aí, nos alimentando assim, andaremos, aleluia, com a cabeça erguida e com passos firmes na direção do céu. Aleluia. Põe para mim aí Jeremias capítulo 15, versículo 16. Eu vou pegar a minha versão aqui também, porque eu quero ver se há uma diferença, mas não vai ter. Eu cuido muito dessas diferenças, irmãos, né? E graças a Deus nós temos a Almeida Corrigida e Fiel aí. Põe para mim Jeremias capítulo 15, versículo 16. Olha só, irmãos. É um exemplo que eu gosto de usar e peguei aqui na Bíblia, porque olha o que Jeremias falou. Olha o que Jeremias falou. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Os irmãos já perceberam que às vezes tem crente que entra na igreja. Vocês já viram aquela... passava um desenho aí, tinha uma hiena e ela andava... como é que ela falava? Não, coitado, não lembro o nome agora, como é que ela... não lembro a palavra que ela falava. Mas ela andava assim, tipo desistida, desanimada de tudo, né? E falava uma palavra de derrota lá. Falava uma palavra de derrota. Eu até disse para minha filha que aquele não é sempre a seguir, não, né?
A palavra de derrota, ela estava dizendo, né? E a palavra de Deus, ela tem poder para fazer isso na vida da gente, irmãos. Ó. A gente pensa assim, mas eu vou ler a Bíblia meia hora, 40 minutos. Tenta vencer, viu? Tenta vencer esse princípio de dificuldade aí, você vai ver o quanto faz diferença. Faz diferença aqui, faz diferença aqui e faz diferença aqui também no físico. Faz no físico também. Faz no físico também, olha só. Achando-se as suas palavras, tem uma tradução que diz, ó, estando dentro de mim as suas palavras, depois de ter comido, eu me revigorei, tive alegria e gozo, o meu coração se exaltou, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Palavra de Deus, palavra de Deus. Se você for lá para Hebreus capítulo 5, versículo 14, você vai ver que a palavra de Deus, ela é colocada lá como alimento do crente adulto, do crente maduro, do crente maduro. Lá o escritor aos Hebreus diz que o leite, né, é para o crente que está começando a sua caminhada, o leitinho, né, leitinho materno. Mas lá em Hebreus capítulo 5, 14, lá o escritor está dizendo, ele literalmente, põe lá para nós lermos, aliás, está dizendo literalmente que a palavra de Deus é alimento para crente adulto. Viu? Por isso que a gente não pode rejeitar ou deixar de lê-la, de se alimentar dela. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A minha tradução diz os crentes adultos, né? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqui, a palavra de Deus é alimento para crente maduro já. Para crente maduro. Por que às vezes a gente abre a Bíblia, irmãos, e sai uma coisinha mais grossa para a gente engolir meio na marra? Por que às vezes o pastor lê a Bíblia aqui, né, e lê um versículo, interpreta o versículo, daí aplica o versículo e põe e dói um pouco? Porque a gente tem que saber estar forte, ou se sustentar forte, para poder suportar o fraco, né? O apóstolo João fala dos filhinhos, dos filhos, né? E dos pais dos filhos. O apóstolo João, na sua epístola lá, ele discerne 3 classes de crentes dentro da igreja: os filhinhos, que são os crentes novos convertidos, os filhos, que já são os mais, né? E os pais dos filhos de todo mundo. O apóstolo João, ele faz essa separação de classe, de faixa etária de crente, aí explica muito bem essa questão de como tem que tratar aqueles que são os filhinhos. Por que aqueles filhinhos? Com mais amor, com mais carinho, não é verdade? Um tratamento com mais cuidado, para não perder, para não, né, não acabar de assim sucessivamente. Aleluia. E quando ele diz para os jovens lá, os crentes mais na minha idade, os jovens, os escrevi por questões fortes. Pelo menos, né, a razão que ele diz ali da força dos jovens, ele diz que é porque a palavra de Deus habitava neles. Como é que nós podemos ser considerados? Que tipo de crente nós somos? Somos aqueles filhinhos que têm que ser tratados que nem um bebê, espiritualmente falando, uma criança infantil? Ou nós somos jovens, fortalecidos pela palavra de Deus? Ou somos aqueles pais que precisam ser repreendidos, não é verdade? Que tipo de crente nós somos? E vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Grande razão de vencer o maligno. Então aqui em Hebreus, irmãos, a palavra de Deus, ela é alimento para crente maduro. Às vezes eu fico meditando. Naquele tempo, eu não sou saudosista, mas eu fui a um estudo desse. Que o pastor, a reunião de membro era só para membro, lembra? Eu acho que aqui, não sei se tem alguém desse tempo, mas a porta fechava lá, né? Culto de membro, né? Eu fui e peguei o comecinho, me converti em 93 para 4, então a gente pegou o finalzinho desse modelo, né? Depois veio o modelo. Eu sou do tempo ainda, irmãos, que a igreja, para sair da oração, o pastor tocava a campainha. Quem lembra daquela?
E aí se tocava uma vez, o crente permanecia na oração, no sentido do poder de Deus. Aí tocava, aí levantava a igreja. Ou quando estava tendo a pregação, né? Estava tendo mais conversa, mais um zoom lá embaixo, porque a voz saía daqui e o pastor dava um toquezinho na campainha. E a igreja ela navegava pelo mover da campainha, a gente dizia. E a porta fechava, eu lembro que as portas fechavam e os crentes se reuniam aqui. Alguns antigos mais dizem que tinha irmão que chegava aqui na frente e ficava aquelas acusações e era na hora de resolver. Se não tivesse perdão aqui, já ia para disciplina, saía. E era tudo desse jeito. Lembro que o pastor pegava as leituras fortes mesmo, aqueles, sabe? Aquilo que ardia que nem pimenta no cebuleiro, mas fazia bem pra gente. Não dava crente, sabe, mole, não era saudável na porta, já não via no outro dia, já, né? Tinha um probleminha de relacionamento na igreja, já não via mais na igreja. Não, era crente que sabia o quanto valia a pena estar na igreja. A ferida era aberta, mas depois curava, porque por causa do bálsamo, não é verdade? Por causa do tratamento, a cura espiritual que existia. A igreja se relacionava numa intensidade muito maior, porque a Bíblia, irmãos, ela foi dada para a gente para ser lida, para ser pregada, para ser entendida. Por isso que o versículo ele se torna, eficaz quando ele é lido, explicado e aplicado. Ele é aplicado. E muitas das vezes é na hora da aplicação que a gente sente que está um pouco ardido, né? Que o caldo está mais difícil de engolir. Mas só que nunca fez mal para ninguém, sempre fez bem. Sempre fez bem. Graças a Deus pela palavra de Deus, né? Então ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus também é simbolizada pelo pão, estou dizendo, por causa disso. Que ela é alimento. Alimento que foi nos dado pelo próprio Deus, assim como o maná foi dado para Israel. Vocês lembram? Israel passou 40 anos comendo maná no deserto. 40 anos, como eu já disse aqui atrás, né? E ali Israel provou uma coisa, que não é só de pão que vive o homem, né? E assim nós temos que também ter essa convicção, né? Que a presença de Deus, a palavra de Deus, viu? Não foi isso que Jesus falou lá, ao que o inimigo veio tentar ele lá no monte, lá no deserto. Jesus falou assim: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Deus. Então, se isso aqui é palavra de Deus, irmãos, se isso aqui é palavra de Deus, vamos dar razão que Jesus falou, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou, se nós queremos viver, pelo menos a palavra de Deus, ou usar a Bíblia para crescermos, amadurecermos espiritualmente, para vivermos como crentes maduros. Isso que a palavra faz com a gente. Quando a gente mergulha aqui, quando a gente entra aqui, a gente amadurece espiritualmente pelo poder da palavra de Deus, porque ela faz isso com o crente, né? Dá ao crente entendimento da vontade soberana de Deus, né? E como viver nessa terra, nesse mundo perdido aí, como ser um crente firme, como ser um crente maduro, um crente espiritualmente crescido, não menino, mas tem que se alimentar da palavra de Deus, né? Hebreus, lá como eu disse, dá o leitinho para quem chegou. Nós temos irmãos que estão fazendo discipulado, né? Então lá, a base do discipulado é o Evangelho de João, né? Evangelho de João, todo o Evangelho de João, né? Estudado ali, no princípio de conhecer as principais, as fundamentais doutrinas pentecostais, e falando de quase todas as horas, quase todas elas, que são 13 lições, 12 lições, né? A lição toda, né? 12 lições e para finalizar o credo da isso. E esse cremos aí que o Edson falou, da Assembleia de Deus, irmãos, é fantástico. Um dia nós vamos passar ele aqui, tem o cremos e tem a nossa declaração de fé também, que eu acho que é interessante um dia nós pegarmos e encatinarmos ali um número X de declaração de fé. Quantos conhecem a declaração de fé da Assembleia de Deus aqui? Conhece? Poucos conhecem, então nós vamos ter que fazer isso aqui, porque essa cartilha, essa declaração de fé é um tratado realmente, né, que foi colocado, aliás, que faz parte até da
a nossa declaração de fé, o cremos é inserido nela. Cremos, são 14 parágrafos que dita lá: cremos um Deus Pai, né, subsistente, 3 pessoas, Deus. Cremos um Deus, um único Deus subsistente, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí vai todo aquilo que desenvolve na nossa fé. Um dia nós vamos, se Deus nos permitir, vamos aqui fazer essa passagem, aqueles parágrafos todos, e da declaração de fé também. Da declaração de fé. Por quê? Porque tudo que eu citei aqui, cremos e declaração de fé, é com base nisso aqui, na palavra de Deus. Isso faz com que a gente faça o quê? Isso faz com que o crente se fortaleça espiritualmente, né? Não é levado de um lado para o outro, né? Qualquer doutrinazinha, qualquer pensamentozinho que tenta apoiar aí, não vai embora não, né? Não, fica firme, por quê? Porque tem um conhecimento fundamentado da palavra de Deus. Isso é glorioso, né? Por isso que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que numa terça-feira que nem essa, se todos trabalharam que nem eu hoje, né? O Beto, o Edson, e todo mundo que trabalhou que nem a gente, fazendo, né, um esforço bastante, queria estar em casa descansando, né? Queria estar em casa tranquilo, no sofá, relaxado, hoje está dormindo, né? Mas está aqui. Por quê? Porque isso aqui faz bem para a alma, né? Para o crescimento espiritual. Aleluia! Dá diferença, tem uma diferença muito grande de um crente que ama estudar a Bíblia, meditar a palavra de Deus, do que aquele crente que quer só as festas, os emocionais, oba-oba. Não, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque ela fortalece-nos, ela nos fortalece, nos dá vigor espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. O maná fala da provisão presente de Deus, assim como a sua palavra, viu? Quando falta a palavra de Deus na vida do crente, ele vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo. É fato, é notório, é prático assistir, viu? É prático, você assiste, você vê de camarote as pessoas que não dão muito valor ao que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Isso hoje nós estamos num tempo que eu costumo dizer, num tempo de apostasia doutrinária, bíblica. As pessoas, elas dizem: eu sou crente, mas na minha vida não doeu, não vou ficar obedecendo livro nenhum. Isso é apostasia bíblica. Isso é apostasia bíblica, apostasia doutrinária. Pessoas que não têm o mínimo de consciência do que é ser cristão de verdade, do que é ser crente de verdade. Então, esse tempo, os irmãos estão vendo aí, as pessoas querendo viver a sua vida. E por regra geral, assim, né? Na minha vida não doeu. Na minha vida não doeu. Esquece que o crente, a vida do crente, pertence para quem? Para Deus, para Jesus, que pagou o preço. E ó, a bula está aqui, ó. Não é a bula, como é que aquele negócio que dá o norte lá? A bússola está aqui, ó. A bússola está aqui, que é o manual da vida do crente, né? E quem lê esse manual vive bem, desenvolve bem. Por isso que o crente tem que se alimentar da palavra de Deus, né? Então, assim como a sua palavra, no maná não podia faltar. Se faltasse, eles morriam no deserto. Fogo no deserto, né? Espiritualmente falando da gente, é assim que se relaciona o crente com a palavra de Deus. Se é alimento para a nossa alma, nós temos que ter uma necessidade, viu? Temos que sentir essa necessidade. Temos que sentir o desejo. Eu não sei quantas vezes você já foi convidado pela tua alma, né? Não sei quantas vezes você já teve aquele sentimento assim, sabe, de aquele desejo assim até constrangedor. Você tem que largar tudo para sentar e ler o versículo da Bíblia, ler a palavra de Deus, sabe? Você ter na alma anseio de ver Deus falar com você daqui para cá, porque a palavra é a revelação, irmãos. A revelação, viu? Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo de Deus, pelo poder e o relacionamento que tem com a palavra que Jesus nos deixou, Deus nos deu, Ele ilumina a nossa mente. Ilumina a nossa mente, viu? Ele não nos inspira nada, Ele só ilumina. Quando Ele abre isso aqui, esclarece isso aqui, você pega e aplica, vive, se alimenta de toda maneira disso aqui. E aí você se nutre, né? Inspirado foi os profetas, né? Os profetas foram inspirados para escrever. Aliás, quando fala de inspiração, fala de soprar para dentro, né? Quando eles escreveram,
vocês conhecem muito bem a bibliologia, sabem que a Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores. Mais de 40. Quase 1.600 anos demorou para escrever a Bíblia. São 66 livros. Mas quando você começa a juntar, parece que você vê uma mente só. Parece que foi um autor. Parece não, né? Desculpa a expressão parece. Né? Depois as pessoas iam me corrigir lá. Não parece não, mas um autor só escreveu a Bíblia. E aqueles homens, na inspiração do Espírito Santo, eles escreveram e não erraram nada. Nada mesmo. Por isso que a Bíblia é inerrante. Por isso que a Bíblia é sem erro. É destituída de erro. Por quê? Porque quem estava escrevendo a Bíblia estava na inspiração pelo Espírito Santo de Deus. E aí, escreviam com convicção. Você pensa assim, pastor, então o profeta saía de si, recebia ali uma entidade? Pensou errado, cara. Pensou errado. Lúcido que nem você. O Espírito Santo dava a eles esclarecimento de escrever as coisas. Algumas coisas foram escritas com consultas. Não é verdade? Por exemplo, quando a Bíblia ainda não era escrita, como é que se chegou a nós, por exemplo, como é que Moisés ficou sabendo de Gênesis a ele? E se a gente entende que Abraão era contemporâneo de Noé, por exemplo, era a palavra oral. Era a palavra oral, que nem aquela história que o Edson viveu lá uns anos atrás. Ele sempre conta para o filho dele. O filho dele vai contar para o neto dele. E isso era a palavra oral. A palavra existia dessa forma. A palavra oral, a palavra dita, falada. E essa foi uma das fontes de consulta para Moisés escrever os 5 livros. E é claro que não iria estar do jeito que está na Bíblia, né, com toda a revelação que está, se não tivesse ouvido o quê? Em Moisés, a inspiração do Espírito Santo. Eu fico imaginando que bagunça não seria isso aqui, se o Espírito Santo não tivesse inspirado os escritores. Os escritores. Foi assim, espantoso a admiração dos 72 quando se reuniram para traduzir ela, né, para o grego. E perceberam que não dava para acreditar que foi vários escritores. É claro, foram várias mãos, mas quem tinha o domínio que ia ser escrito era só uma mente. É a mente de Deus, não é verdade isso? Por isso que a palavra, quando você lê ela, você está recebendo, aleluia, ouvindo Deus falar com você. Você já ouviu falar que a Bíblia fechada, ela é o livro, né? A Bíblia. Mas ela aberta, ela é a palavra de Deus, a boca de Deus. Alguém disse assim um dia para mim: quando você achar uma Bíblia lá em cima na estante, ela é cabeça de todos os livros. Se achar ela no meio da estante, lá no meio dos livros, ela é o coração de todos os livros. Se você achar ela lá embaixo, no rodapé da estante do livro, ela é a base de todo o livro. Irmãos, nós temos a Bíblia como um livro que superou todos os obstáculos, todas as dificuldades. Quando fala da Bíblia estar aqui do jeito que está hoje, mano, a gente pensa assim, claro, foi só reproduzido. Irmãos, tem gente que desejou ardentemente que isso aqui deixasse de existir, de não chegar até nós. Tem gente que queimou milhões e milhões de coisas disso aqui, Tem gente que proibiu entrar em determinados lugares. Mas o que é que Deus faz com a palavra dele? Ele vela por ela. Ele vela por ela. O homem pode tentar o que quiser, o homem pode tentar fazer o que quiser. Essa Bíblia, essa palavra, ainda vai ser mais atual do que o jornal de amanhã para nós. Por quê? Porque nós não lemos ela como um livro qualquer. Nós lemos ela como se estivéssemos ouvindo Deus falar conosco aqui dentro, aleluia, e nos dizendo como andar, como viver, como ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, irmãos. Temos que nos alimentar com a palavra de Deus. Eu achei interessante a passagem lá de Levíticos 24, quando Deus pede para Moisés fazer a mesa dos pães da proposição. O que é a mesa dos pães da proposição? A mesa dos pães da proposição era uma mesa pequena. Ela tinha lá seus 2 côvados de comprimento, um côvado
de largura, 45 centímetros, 90, e 1,5 de altura, 70 de altura. O que fazia com essa mesa? Essa mesa era colocada no santo lugar. Tinha o átrio, o santo e o santíssimo lugar, né? Os irmãos entendem bem a repartição do tempo. Lá no santo lugar ficava essa mesa dos pães da propiciação, a pia e ficava também o candelabro. O candelabro. Esses pães eram trocados, todos sábados os coatitas fabricavam esses pães. Da flor da farinha, tá lá, os irmãos veem lá, Levíticos 24. Flor da farinha é a melhor parte do trigo, né? Flor da farinha. Fala flor da farinha lá, mas é aquela seleção do trigo. Pega o trigo lá, seleciona o que vai ser a melhor parte para fazer esse pão, que é o pão da propiciação, que era colocado lá 6 de cada lado na mesa, que representava, cada pão representava uma tribo de Israel. E no meio um incenso. No meio incenso. Cada pão representava a tribo de Israel, e cada pão estava dizendo para cada uma das tribos de Israel: ó, o teu Deus é que te sustenta. Deixa o teu Deus, você morre. Literalmente. E é isso que acontecia, a gente via. Quando Israel afastava do Senhor, o que acontecia? Iam para o cativeiro, eram dominados, passavam fome. Literalmente, aqueles pão ali estavam dizendo: olha, cada tribo aqui é representada por um pão. E a mensagem literal é essa: se você ficar, Deus se sustenta. Se sair, morre. Deus é o sustentador do seu povo, é a mensagem dos pães ali. E a luz do Evangelho, se pão representa Cristo, a luz do Evangelho, o candelabro ficava aceso. O candelabro, irmãos, aquela lâmpada do templo, do tabernáculo, tinha 6 bocas, né? 6 lamparinas, 6... como é que fala aquele negócio aceso assim? 6 tochinhos ali acesos, né? Eu não sei o nome como ele falava lá, que tem lá, porque o candelabro, quando Deus deu para os 2 homens lá, que eu não vou me recordar agora o nome deles, Bezalel e não lembro o nome do outro, para fazer, Deus deu uma matriz para se fazer. Se colocava o óleo no do meio, e o do meio alimentava todos os outros. Uma espécie de linha de gravidade. De linha de gravidade. Então o candelabro representa a luz, representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo de Deus. O candelabro iluminava todo o santo lugar. Não estou falando do Santíssimo onde estava a arca. Estou falando do santo lugar, onde estava a mesa, os pães, né, e a bacia e o candelabro. E aí esse candelabro aceso ficava dando luz com aqueles pão a noite inteira. Os pães sempre ficavam na claridade. Então quando a gente pensa nisso, a gente faz a seguinte aplicação: que a luz do Evangelho, Cristo, é revelado como o alimento suficiente para todos os povos. Cristo é revelado ao mundo como o alimento, como o que alimenta, como o que sustenta, como o que é necessário para todo mundo, o que é necessário para todos. Então, ele é representado pelos pães, Cristo, né? Então, ele, aqui, quando a gente lê o Evangelho e o Espírito Santo ilumina a gente, o pecador, a gente compreende que Jesus é o que nos sacia plenamente. Que Jesus é o que traz, que nos satisfaz plenamente. Com a luz do Evangelho, nós conhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O único que pode saciar a nossa fome espiritual. Porque o homem tem fome, irmão, espiritual. O homem tem fome espiritual. E nessa necessidade espiritual, de fome espiritual, ele corre atrás de coisas que não pode, para alimentar essa fome espiritual. Tem gente que corre atrás de todo tipo de misticismo, não é? Mas é uma fome espiritual, sendo suprida de forma errada, sendo suprida pelo alimento errado, por coisa estragada. O homem tem essa necessidade. Deus, quando fez o homem, quando do barro tirou o homem, Deus deixou na vida do homem um espaçozinho lá, que só é preenchido por ele. Nada mais preenche e realiza o homem de forma
integral, de forma total, eu falo espírito, alma e corpo, se não for a presença de Deus. O homem pode ter o mundo inteiro, mas se perder sua alma, miserável. Nada. O homem pode ter o que os olhos dele alcançar, mas se não tiver Jesus como seu Salvador, é miserável. Lembra daquele homem que colheu bem, né? Colheu tanto que Jesus disse que ele mandou até renovar o celeiro, fez celeiro novo e encheu o celeiro. Aí ele botou o corpinho para descansar numa rede, chacoalhou a rede e disse: descansa, alma, né? Agora você já tem o suficiente. Aí Jesus fala assim: e se hoje pedir a tua alma, tolo, para onde você vai? Então, o que enche realmente, o que realiza o homem, o que completa o homem, né? É a presença de Deus. É a presença de Deus. É entender que o seu Salvador, suficiente Salvador da sua alma, não é ninguém mais além de Cristo. Só Cristo pode saciar a nossa sede, a nossa fome espiritual. Aqueles pães ali colocados lá trazia essa mensagem. Cada tribo de Israel era apresentada por isso. Cada tribo de Israel tinha essa mensagem, sabia: quem te alimenta é o teu Deus, quem te sustenta é o teu Deus. Irmãos, aqui nós lemos, eu iria entrar agora aqui, mas nosso horário já acabou. Mas aqui nós entramos no pão vivo que desceu do céu, Jesus. A gente lê aquela história de Ruth lá, né? Noemi e Ruth, e a gente vê que Belém é a terra do pão, né? Eu penso que você não vai, hoje em dia vende pão em qualquer lugar, né? Se eu precisar comprar pão no posto, eu comprei pão. Então não é mais que antigamente que você só comprava pão na padaria. Hoje tem pão em qualquer lugar. Mas quando a gente tem essa reflexão, né, que Belém é a terra do pão, lembra? A história de Noemi e Ruth, saiu da terra do pão e foi para a terra de escassez, Moabitas, né, e tal. Aí Belém é a terra do pão. Por onde é que Jesus tinha que vir? Onde é que Jesus ia nascer? Jesus nem ia nascer em Jericó, né, que não tem o significado, que tem ligação com quem ele seria. Aí quando ele diz assim: ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu, qual que é a porta de entrada para Jesus então nessa terra? Tinha que ser por Belém, que é a terra do pão. E dali veio, né? O pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quantos tem a presença dele aí na sua vida? Amém? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nós iríamos se deslocar aqui para os versículos 49 e assim sucessivamente. Porque quando Jesus está exclamando isso aqui, ele está dizendo: olha, se não for da minha carne que vocês comerem, se não for do meu sangue que vocês beberem, eu ia chegar na questão da Santa Ceia, irmãos. Da Santa Ceia. Como que a gente, irmãos, às vezes pega pessoas, pega crentes, às vezes maduros já, considerando a Santa Ceia. Quando Jesus fala assim: olha, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Não é só em questão de aceitar Jesus, não, mas é de manter um relacionamento com o seu corpo, a sua carne com o seu sangue. Em transparência de igreja, irmãos, olha, tem gente que fala assim: eu não preciso de igreja para ser crente, mas a igreja também não é o corpo de Cristo. E se o corpo tem membro, um membro pode subsistir desligado? Não, não pode, né? Então aqui é o lugar da gente desenvolver relacionamento, comunhão, né? Participar do corpo e do sangue de Cristo, nos alinharmos aqui debaixo da vontade de Deus, e um dia, tudo isso nós ensaiamos aqui, nós vamos fazer lá no céu para a glória de Deus, amém? E vai dar tudo certo, porque Jesus é com a gente. Vamos ficar. As crianças vão apresentar? Então, antes de nós ficarmos de pé, deixa eu passar para as crianças, depois eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja. Paz do Senhor. Amém. Hoje a última lição da nossa lição fala do amor na cruz. Quem que vai falar sobre ele? Cauã? O que você aprendeu hoje, Cauã? Aprendemos sobre que Jesus morreu na cruz por nós. Que... Eu não sei explicar, né?
quando você peca, Jesus perdoa? Você pedir para Ele perdão? O coração que era sujo fica limpo. Vocês aprenderam isso, não aprenderam? Na água suja e água limpa. É assim que a gente faz quando a gente peca e pede perdão. Eles aprenderam que Jesus foi a maior prova de amor que a gente teve, foi a morte de Jesus, que morreu para nos salvar. Até então, o homem não tinha a presença de Deus, agora nós temos, não é isso? Vamos ler memorizando? Depois de comer bastante bolo, né? Tem uns cantinhos da boca que tudo suja, né? De comer bolo. Memorizando, é um textual da nossa vida. Hoje eles vão aprender, né? Aprenderam que é o textual da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Bom, a gente encerrou a lição, 13 lições, estava falando com a Maristela, foram 3 meses e uma semana com essa lição, passou tão rápido, né? Que agora vamos começar uma outra lição, não sei o tema ainda, mas os irmãos mandem eles para desde o começo, ficar na sequência aí, tá bom, irmão? Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos bater palmas, crianças. Assim, bonitos, Deus abençoe. Então, os crentes maduros da manhã, né? Isso aí não é a igreja do futuro, não. Essa é a igreja de agora. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, orar a Deus. Aleluia. Deixa eu finalizar aqui a palavra que temos hoje, dentro da recomendação pastoral. Se alimente. Se possível, se alimente diariamente com a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, agradecer por esse maravilhoso culto. Bonito que está a igreja, viu? Presbítero irmão Éder, Deus abençoe. Em nome de Jesus, se você estiver aí, a porta está aberta, tá bom? Oramos, querido e maravilhoso Deus, nós te adoramos. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor. Te agradecemos pela vida, Senhor, de cada criança, vida de cada pai, Senhor, no interesse de ver os seus filhos edificados pela tua palavra, Jesus. Trouxeram eles para aprender, Senhor. Também, Senhor, a tua igreja reunida, continua com a tua mão poderosa estendida, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor, o teu povo, suprindo, Jesus, as nossas necessidades. Tu és o Deus que nos alimenta, Senhor, que nos faz forte para a glória do teu nome. Por isso nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com todos. E dizemos: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Amém.